Gilmar César Miller, bom dia. Como foi fim de semana com as chuvas? Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Pois é, também. Esse negócio de chuva aqui não dá para fazer muita coisa no fim de semana. A não ser, claro, comer, né? Comer e beber. Tomar um vinhozinho, aproveitar o Assistir friozinho. um filme, um documentário, dormir, descansar, ler um livro, ouvir uma música, enfim, namorar, essas coisas, né? Ó, vem cá. A vitória do Corinthians... vitória é nada, derrota do Corinthians está repercutindo aí, rapaz do céu. O WhatsApp está bombando aí, hein? Eu recebi um que tem a fotografia do Cássio, o goleiro do Cássio. Foi até a Karine que me mandou, que é corintiana. E está escrito embaixo assim, Fracássio, né? E tem outro, como foi o Ituano que ganhou, aí tem outro que já está espalhando por aí, que é o seguinte: como o Itu, o pessoal tem mania de tudo grande, vão dizer que desclassificaram um time grande, dizendo que o Corinthians não é time grande faz tempo. Vamos para os números do mercado financeiro e as cotações. É com você. Tavinho, o dia e a semana começam meio azedos hoje no mercado internacional. A notícia do fim de semana preocupou o mundo inteiro, não só a comunidade financeira, mas todo mundo, na verdade, a quebra de um grande banco americano. Fez relembrar o que aconteceu em 2008, está causando muita apreensão nos mercados financeiros, sobretudo nesta segunda-feira. O banco é o SVB, é o Silicon Valley Bank, um banco importante, é o 12º banco americano. Então, Silmar, eu ia te puxar para falar desse assunto depois, então vamos atrasar um pouquinho as commodities, já que você começou, porque pegou todo mundo aí de surpresa. Houve uma corrida e todo mundo sabe, se todo mundo correr ao banco para retirar o dinheiro que tem, o banco não tem dinheiro, nenhum banco do mundo tem dinheiro para pagar todo mundo naquela hora e quebra. E começou uma corrida incrível ao Silicon Bank lá, que é o Banco do Vale do Silício nos Estados Unidos, que é onde se desenvolvem todas as tecnologias modernas de internet. O mundo moderno vive do Vale do Silício. Lá estão presentes cientistas do mundo todo, americanos, israelenses, brasileiros, indianos, chineses, japoneses, etc, etc e tal. Está todo mundo lá. E lá está o dinheiro dos grandes investidores na tecnologia que mudou completamente o mundo. Então, é preocupante, porque se na economia global a gente já tinha problemas, agora a gente tem problemas também com a economia virtual, ou com o mundo virtual, ou o dinheiro que era investido no mundo virtual. E, para não perder a piada, eu cheguei aqui, o farol aqui da esquina é controlado por internet, né? Ou por online. Estava quebrado. 10 minutos para andar 20 metros aqui na rua Tavapuã. Aí ninguém sabe mais como entra, como dirige. Então tá aí. Entrei no prédio, cheguei no prédio, fui pegar o elevador, tinham 3 quebrados e só um novo funcionando. Demorou para chegar, mas ele também tem TI, né? E demorou para chegar. Mas depois também demorou um ano para reformar esse elevador, mas ele está subindo que nem um foguete agora. Fiquei até com medo dele passar aqui do teto. Aí o porteiro me avisou que a internet da Claro não estava funcionando. Aí eu falei, bom, não é da sua ala, da sua alçada, da sua competência, mas é por isso que o Silicon Bank quebrou. Está tudo quebrado na internet. O que aconteceu lá, Silmar? E depois, na rasteira, nós temos mais 2 bancos, eu acho, se não me engano, né? O problema já vem de algum tempo, né, Tavinho? A crise das startups, né? Muitas empresas aí que levantaram muito dinheiro ultimamente acabaram dando certo. O mercado não é mais o mesmo, deu uma arrefecida, até a própria crise financeira, particularmente nos Estados Unidos, acabou ajudando a provocar esse queda no interesse dos investidores para essas empresas de altíssima tecnologia. E aí muitas já andaram quebrando por aí, isso no Brasil também aconteceu algo parecido, a gente tem acompanhado aqui, inclusive o próprio setor do agronegócio, são centenas de empresas que surgiram da noite para o dia aí com tecnologias tentando inventar alguma coisa nova lá que possa auxiliar quem produz, por exemplo. E isso, acho que o pecado foi por excesso, né, Tavinho? E isso acabou contaminando bancos que financiam essas empresas. É o caso do Silicon Valley Bank, que é o SVB, e quebrou, literalmente quebrou. É um banco grande, um banco lá da Califórnia, que exatamente atua nessa área das startups, voltadas à alta tecnologia. Então, a preocupação é grande. O Banco Central americano, o governo americano, na verdade, entrou rapidamente no negócio. Esse fim de semana conseguiram dar uma acalmada, garantindo aqui o pagamento dos credores, dos
dos depositantes desse banco, ou seja, para evitar o que aconteceu lá em 2008, né, aquela crise bancária que acabou quase derrubando a economia dos Estados Unidos. Então, aparentemente, a coisa foi controlada. Claro que existem hoje rumores de outros bancos também com problemas parecidos, mas aparentemente houve uma controlada nessa situação. Só que já afetou o mercado, continua afetando, a preocupação permanece. Petróleo, por exemplo, está desabando agora há pouco, quase 3% de queda, agora um pouco menos, 2,5%. Tanto o petróleo tipo Brent, negociado em Londres, como também o WTI, que reflete mais o mercado americano. Está caindo mais, 2,8%, já está lá na casa dos $74,50. Bolsa de valores caindo na Europa, particularmente a queda tem sido grande. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt caindo 2,5% agora, que é um índice elevado. Bolsas americanas estão tentando reagir depois desse pacote anunciado pelo governo americano no fim de semana, deu uma aliviada. Mas, por exemplo, o dólar está caindo 0,6% lá fora, o ouro está subindo muito, 1,8% agora há pouco, tudo exatamente os sintomas de algo preocupante que acontece no mercado financeiro. As reações são muito parecidas com aquelas que aconteceram lá em 2008, né, que provocaram aquela crise. Claro que a gente espera que isso não se repita, não é a mesma coisa, mas, claro, esse tipo de quebra de um banco grande aqui sempre preocupa. Isso acaba contaminando também os mercados de commodities também. Algumas commodities aqui reagiram negativamente com isso, já estão tentando se reposicionar. Soja, agora há pouco, continuava caindo na Bolsa de Chicago, 0,2%. Milho e trigo abriram em queda, mas já deram uma pequena recuperada. Milho subindo 0,2%, trigo 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, o café abriu em alta, mas agora está caindo, 0,1%. Açúcar caindo 1,1%. Suco laranja também, 0,7%. Cacau também, queda de 1,6%. E aqui no nosso mercado futuro, na B3, que tem pouco a ver com isso, pelo menos por enquanto, boi gordo buscando reagir, aqui uma reação no mercado futuro, pelo menos com uma alta de 0,2% também. Em suma, mercado de olho aqui nessa situação lá nos Estados Unidos, que obviamente causa preocupação no mundo inteiro. Ô, Silmar, você lembrou bem aí que o mercado já dava sinais indicativos do que poderia acontecer ou estar acontecendo através de demissões em massa aí do enxugamento aí dessas grandes empresas que funcionam nesse mundo novo com tudo online, né? É a bolha, né? Chega uma hora que, não sei, todo mundo começa a fazer a mesma coisa, caminhar para o mesmo caminho. É o que acontece com as barbearias em São Paulo, né? A gente falou outro dia. Você tem uma em cada esquina, nos 4 cantos da esquina. Você tem 4 pessoas para cortar cabelo, cada um vai cortar em uma barbearia. 3 vão quebrar, vai sobrar uma e essa uma vai cortar o cabelo de 4, né? É mais ou menos a mesma coisa, assim, a grosso modo. Mas é que as pessoas não querem perder a oportunidade de investir em mercados onde você tem alta rentabilidade com os investimentos. E esse mercado da TI aí, do mundo da internet, o online vem registrando aí altos números. Mas a gente sabe que só para o super-homem, nem para ele, né? O céu é o limite? Não, nem para ele, né? Sempre tem... Essas empresas, outras grandes empresas também que atuam nessa área, também estão perdendo clientes, digamos assim, né? O pessoal está saindo um pouco das redes, acho que deu uma certa saturada nisso, né? Então, a frequência tem sido menor pessoal nas redes. Permanece ainda esse pessoal que mais ativista no meio político, por exemplo, que eu continuo utilizando as redes até para fomentar discórdias e tal, ou seja, ativismo político, né? Mas o sujeito convencional, aí, como nós, né, também, a gente usa cada vez menos as redes sociais porque saturou um pouquinho, né? Quem fecha a porta para mim, que o pessoal está falando muito alto ali, está vazando. E eu e o Silmar estamos numa linha de raciocínio aqui. Silmar, chama atenção, inclusive, hoje, já que nós estamos falando de dinheiro, eu até comentei aqui no início do programa, que está nos destaques da internet, o golpe que sofreu o Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras, que agora está lá jogando na Inglaterra, junto com o Mike, outro jogador do Palmeiras, e um outro ex-jogador do Palmeiras, que é o tal do Bigode. Esse Bigode, que era amigo dos dois, chamou os dois para fazer investimento naquelas coisas que a gente vê, você me dá um que você vai ganhar 5, o tal da pirâmide, né? E o Scarpa está aí meio desesperado, porque o patrimônio dele todinho, de 5,5 milhões de reais, estava investido nisso aí. E o Mike também.
Então, a gente sempre chama atenção para esses negócios mirabolantes, né? Esses milagres. Dinheiro não dá em penca, nem nasce em árvore, né? Nem é grama. Grama a gente corta. Se dinheiro crescesse que nem grama, a gente só cortava e ia reutilizando. Dinheiro é uma ferramenta interessante de trabalho e precisa tomar muito cuidado com ele, né? Sem dúvida, essa onda das criptomoedas, né? O negócio cresceu de uma forma que chega a ser competitivo, pessoas tomando risco com esse tipo de investimento. Não tem laço nenhum, né? Não tem um banco por trás que garanta que garanta o investimento, né? É um risco total, né? E no escuro. E são empresas, assim, a rigor, desconhecidas, né? Não tem banco na esquina, não tem sede conhecida. E muita gente se tirou de cabeça esse tipo de investimento. E isso chama a atenção do cara desse jogador aí, porque investiu praticamente tudo, né? Numa cesta só, né? Perdeu tudo. Está numa mesa de pôquer e jogar todo o seu patrimônio achando... Aí você não tem o Royal Straight Flush, nem uma quadra de ases, bye bye, perdeu. Então tem que se desconfiar. Qualquer coisa que renda muito também, que acaba sendo ilusório, né? Não tem sustentação de longo prazo, né? Nenhuma. E como você falou, são bancos que não têm sede, são empresas virtuais, etc. e tal. Um dia o sujeito some, está cheio de casos desses aí, inclusive de gente famosa. Um dia o sujeito some e o dinheiro some junto com ele, né? Esse é o grande problema. Vamos para o nosso feijão com arroz aqui, aliás, o arroz. O arroz brasileiro agora, apesar de área menor plantada, brilhando aí nas exportações. Um contrassenso, né, Silmar? Não, na verdade está caindo, né, tá vendo? Está caindo a exportação. Foi menor. Mas assim como a produção. O ano passado o Brasil exportou muito arroz, com uma demanda grande, houve quebra da safra dos Estados Unidos, chegamos a exportar 2 milhões e 100 mil toneladas. Agora não, agora a tendência é de uma queda para menos da metade disso, né? Isso pelo menos é o que está apontando aqui com as projeções feitas pela Conab, que foi divulgada semana passada, e isso já começou a acontecer. Essas exportações de fevereiro, por exemplo, foram bem fracas, na verdade, uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Tem pouco arroz esse ano, né? A safra é bem menor, houve uma redução de 10% na área de plantio, exatamente no estado que mais produz arroz, que é o Rio Grande do Sul, e além disso sofrendo ainda na produtividade por conta de seca. Seca terrível, uma seca histórica, afeta o estado pelo segundo ano consecutivo. Então, vamos ter menos arroz esse ano. Aliás, pela primeira vez que eu me lembro, em muitos anos aqui, a produção brasileira de arroz cai abaixo de 10 milhões de toneladas. A previsão mais recente da Conab de 9,9 milhões de toneladas, basicamente por queda, a redução da safra do Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor. Isso preocupa, né? Preocupa até pelo próprio abastecimento interno, embora tenha caído o consumo ultimamente, consumo per capita, é um volume que fica muito próximo de produção em relação ao consumo, né? Então, o Brasil ainda tem essa opção de importação aqui dos vizinhos, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, mas é preocupante realmente essa queda da produção brasileira. E aí sim, isso vai afetar também a exportação do arroz brasileiro, arroz gaúcho em particular, que é de altíssima qualidade, tem boa demanda no mercado internacional, infelizmente vai ter pouca produção esse ano para poder aproveitar. Isso significa que o consumidor também, lá na outra ponta, deve ficar prevenido aí, porque podemos ter preços mais altos ainda? O arroz que já pegou um outro patamar? Não? Arroz... Não, porque o consumo, na verdade, como ele já tem caído, né, e tem essa opção de importação, então o mercado acaba sendo bem abastecido, só o impacto maior, na verdade, eu acredito que vai ser na exportação. Porque no consumo interno e nos preços internos não vai haver grande modificação, os preços já têm subido, né, no ano passado e se situaram em determinado patamar e não passaram mais dali. Então, o arroz está mais caro do que há 2 anos atrás, mas não passa disso, continua sendo um alimento muito acessível ainda à maior parte da população. Por falar em arroz, para não perder o tema, estourou no fim de semana mais um caso aí de trabalho escravo e dessa vez na cultura do arroz, né? Lá na região de Uruguaiana, 56 trabalhadores foram libertados, tinham menores lá. O pessoal está pegando firme nessa questão e aí, de novo, a gente entra naquela questão da responsabilidade, né? Do ESG, né? Que é o desenvolvimento social, né? E a governança, que as empresas têm que ter sobre... De novo, parece que tem uma empresa envolvida, uma terceirizada que ninguém fiscalizava, contrata e deixa, né? Esse é o problema.
Eles são mais de empresas terceirizadas, né? Então, o próprio produtor que contrata essas empresas tem que ter mais cuidado, né? Com relação ao relacionamento dessas empresas com os seus empregados, né? Porque ele contrata a empresa, não contrata diretamente essas pessoas. Agora, como já aconteceu no passado recente aí também, existe, claro, agora um policiamento maior, digamos Sim, assim, né? sim. Então, e também tem problema dos dois lados. Tem o excesso também de zelo, transformando em trabalho escravo faltou um banheiro ali na Também, também. parte do alojamento, já viu o trabalho escravo. Tem um certo exagero também nisso aí, que é bom a gente dar uma peneirada. Procurando pelo em ovo. E para terminar, revisão de alta de novo, para cima da projeção pelos economistas esse ano. Na semana passada o pessoal deu uma trégua, não houve alterações na previsão, mas voltou aquilo que já era mais ou menos esperado, a tendência de alta ainda da inflação. O clima não está ajudando vários tipos de produtos e, além disso, tem todo aquele pessoal com preços represados durante a pandemia que está tentando voltar à tona agora, reajustando seus preços, né? E isso tem a ver desde com a tabacaria da esquina, tem a ver até com a política de combustíveis, por exemplo, né? E está voltando pouco a pouco a retomada do aumento dos combustíveis. A gente já viu isso aí, né? Na semana passada, se não me engano, depois daquele represamento antes das eleições do ano passado. Então, são preços que voltam ao normal, entre aspas, e isso significa impacto direto na inflação, é o que a gente já está vendo. Os investidores ouvidos pelo Banco Central, além de aumentarem a previsão para a inflação, mas também aumentaram a previsão de crescimento do PIB, ou seja, pouca coisa, 0,86, se não me engano. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um dado positivo que o pessoal está esperando, né? Que haja também uma recuperação da economia e não só um aumento da inflação. O estacionamento nosso aqui do prédio, você falou da barbearia da esquina, o estacionamento nosso do prédio aqui também foi de 200 para 240, aumentou 22%. Ô, louco, preciso arrumar, preciso ver onde é que nós vamos tirar 22%, porque está difícil. Só para a gente terminar rapidamente, porque tem a Karine ainda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu agora pela manhã tranquilizando os mercados brasileiros, dizendo que os bancos brasileiros são seguros e que essa questão lá do Silicon Bank, a quebra dele, não influencia no nosso mercado. E a título de curiosidade minha, você conhece melhor o mercado financeiro? Por exemplo, no Brasil, nem todas as pessoas sabem, mas quando um banco quebra, ele tem a garantia para pagar até um determinado valor. É isso, não é? E aí depois os outros valores vão ser discutidos em questão de massa falida, leilão e etc. E tal. Como é que é no mercado americano? Também é assim? Mesma coisa, sim. E nesse caso aí tem essa garantia de $250 mil por depositante. Então é uma garantia bem melhor do que aqui no Brasil, que eu nem me lembro qual é o número aqui. Eu acho que não chega a 100 mil. Não chega a 100 mil. Os bancos pagam para ter esse fundo, né? Então isso já está computado no próprio recolhimento dos bancos ao Banco Central. Então tem esse fundo que garante, o resto tem que ser complementado. No caso da quebra desse banco americano, não basta isso aí. A gente que tinha muito mais dinheiro por lá vai ter que ser socorrido diretamente pelo Banco Central americano. Mas existe esse fundo, sim. Se não me engano, nos Estados Unidos, $250 mil. $250 mil é bem melhor do que, eu não sei exatamente se o nosso aqui é 100, 150 mil, 200 mil. Mas, de qualquer forma, $250 mil é bem mais. Vezes 5. Ok, Silmar, boa semana para você, que agora eu vou falar com a corintiana Karine, que está em prantos. Um abraço, Silmar.